podcast Abstrat recebeu o comandante do 13º Batalhão de Rio do Sul, Anderson Melo Maia, e o capitão da Polícia Militar, Roberto Gresenfert Júnior, para compartilhar conosco informações sobre a segurança nas escolas e os protocolos adotados no Alto Vale para garantir um ambiente seguro para estudantes, professores e funcionários. Vamos conferir. Nós podemos trazer como comparação os Estados Unidos, né? Que é um país que já lida há muitos anos com esse tipo de evento. Existem estudos aprofundados naquele país por instituições públicas tratando desse tema, né? Inclusive fazendo com que a própria cultura da população tenha se adaptado também a lidar com esse tipo de evento, de possibilidade de evento, né? Da mesma forma que se faz hoje um simulado de incêndio, se faz também um simulado de possível incidente aí, confirmado ou não, né? Às vezes pode ser um alarme falso, mas relacionado também a possíveis ataques a escolas e também ambientes públicos de uma maneira geral. Porque quando a gente fala dos incidentes, né, com atirador ativo ou do terrorismo doméstico com múltiplas vítimas, como a gente tem tratado a nível de Santa Catarina, a gente está pensando em possíveis ambientes com aglomeração de pessoas, não necessariamente o ambiente escolar. Mas em Santa Catarina nós temos focado nesse ambiente porque estatisticamente, né, pelo mapeamento que foi feito a nível de Brasil, o ambiente escolar acaba sendo alvo com maior incidência, não que seja o único, né, mas acaba proporcionalmente sendo mais escolhido por esse tipo de autor dos crimes. Por coincidência, né, esse fenômeno que o senhor mencionou, ele é trazido por nós nessas apresentações, nessas palestras que a gente tem feito com a comunidade escolar, né? Então, ele é chamado de efeito copycat, que é um efeito que, guardadas as proporções, é uma reação que os felinos têm, onde um felino imita o outro, né? Então, em que linha que a gente trabalha essa informação quando fala nas apresentações, né? Quando existe uma divulgação exacerbada de um caso pela grande mídia, né? Quem era o autor do crime, onde ele estudou, vamos conversar com as professoras que foram professoras dele para ver se elas percebiam alguma coisa, etc, etc, etc. A gente acaba tornando o autor do crime, de certa forma, famoso, conhecido, né? Então, um exemplo que a gente traz é o exemplo do ataque de Columbine, né? Que não foi o primeiro, mas é o ataque mais mundialmente conhecido, que foi aquele ataque que foi feito numa escola de nível médio, né, fazendo uma comparação com a nossa realidade escolar aqui, onde foi amplamente divulgado com a gravação ao vivo do incidente, depois foi feito seriado, filme, etc, etc. Então, esse tipo de divulgação, ela tende a ser prejudicial, porque ela acaba sendo um estimulante para que outros grupos ali, normalmente bem reduzidos, né, de claro. Pessoas com pensamentos extremistas, seja estimulado a também ter o seu momento de fama, ficar conhecido, deixar o seu legado, entre aspas, né, de uma maneira torpe, né? Mas é nessa linha de orientação que a gente repassa, né, já dá para se perceber nos grandes editoriais do Brasil que quando se faz algum tipo de menção ao incidente ou possível incidente, se faz uma observação que não vai ser dado maiores detalhes sobre o autor e as condições do crime para que não estimule novos casos. É a busca pela fama, né? Que esse é um dos objetivos deles, em planos bem arquitetados, né? E isso que o Roberto falou, nesse efeito de imitar, né? Ele é comprovado, né, estatisticamente com dados. Ele é comprovado, né, de acordo com um espaço, dá um start numa determinada ação e dali desencadeiam outras ações, né? Isso é comprovado estatisticamente. Então, por isso, né, a recomendação e o bom posicionamento da mídia em não tornar aquilo famoso, né? Mas as orientações de modo preventivo, sim, são válidas e nós temos que fazer, né? E aí a colaboração da mídia, participação dos órgãos de segurança nesse sentido também, né, que estão muito voltados para isso, realmente, estão todos engajados nessa situação. Então, por isso a questão da preocupação da divulgação, né?
Não vamos generalizar, né? Mas em algumas famílias nós temos que... O filho tem que enxergar ali os seus pais, né? O pai e a mãe, como algumas ícones, pessoas a serem seguidas, né? Como exemplo de vida. E não, de repente, né? Alguns... não indo contra a mídia, né? Mas alguns youtubers, digamos, né? Passar a seguir, né? Como um exemplo único de família, de vida, né? Às vezes é importante a participação dos pais nesse sentido, em saber, né? Como é que está o meu filho, o que ele está fazendo, o que tem dentro do quarto dele, né? Nesse sentido. Então, e aí pega a certo ponto uma criança, um adolescente que está fragilizado nesse sentido, né? E ele passa a seguir, às vezes por mal ou não, né? Às vezes por bem. Então, mas se ele está forte dentro da sua família, dificilmente... Certamente, né? O juízo de valor vai ser mais equilibrado. Exato. Acho que é nesse sentido, né, que a gente pode... É bem isso aí, bem essa fala mesmo, o juízo de valores equilibrado. É ótimo, é ótimo. Então, essa palestra que o comandante Maia comentou, que a gente tem feito agora, né? Começamos de um nível macro com os gestores, secretários de educação, enfim, né? Com as pessoas que têm o poder decisório, e na sequência nós estamos agora buscando o público que para nós é o principal, é o mais importante. É óbvio que essa conversa com o gestor também é bastante relevante, né? Até para que ele entenda, né, qual que é o tipo de procura que nós faremos junto à instituição de ensino. Mas nós agora estamos procurando todo o público de adultos que vai estar inserido dentro do ambiente escolar, se eventualmente algum ataque ou possibilidade de ataque ou suspeita de ataque vir a acontecer, porque a gente pode tomar todas as medidas preventivas e ainda assim ter algum alarme falso ou eventualmente até ter um caso confirmado. Então, o que acontece no ambiente escolar até a chegada dos órgãos de segurança, para nós, tem uma importância crucial no desfecho do caso. Então, a gente tem feito essa conversa padronizada, né, a nível institucional. Então, a mesma apresentação que nós passamos aqui em Rio do Sul está sendo passada em Florianópolis, em Blumenau, em Joinville e também nas menores cidades do estado, né? A PM atua de maneira padronizada. O nosso objetivo, o objetivo da instituição, digamos assim, puxando para nós aqui, 13º Batalhão Alto Vale, né? O nosso objetivo é atingir todas as escolas, todo o corpo docente, né? Como o Roberto falou, os funcionários da escola, né? Nós precisamos levar essa orientação, né, da instituição para as nossas escolas. Então, nosso objetivo é atingir todas as escolas. 100%. Públicas, 100%. privadas. Toda a rede escolar, particular, municipal, estadual, as universidades, né? É o nosso objetivo, né? Estamos trabalhando para isso, né? Com o apoio de algumas instituições, né? Com a capacidade de reunir, né? Concentrar essa rede escolar. Então, é importante a participação, né? E todos estão colaborando nesse sentido. Está sendo muito bom, né? Está sendo positivo. Estamos conseguindo reunir um grande número de escolas e agora nós temos, a partir das semanas seguintes, nós já temos mais um calendário de atuações, né? Com esses ciclos de palestras, de orientações. Então, e vamos continuar, não é? Daqui a pouco nós temos também que aperfeiçoar. Nós enxergamos que esse é um assunto que não vai parar.